A paz de Cristo, que Deus abençoe vocês de maneira rica e abundante. Aqui é o evangelista Leandro Vaso falando. Eu quero pedir encarecidamente para você que vai assistir essa mensagem agora, para você se inscrever no meu canal, para você dar o seu joinha lá no vídeo do YouTube, para você fazer seu comentário, que é muito importante para a gente, para você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você pode. Fazendo assim, você vai estar ajudando o canal Igreja, Evangelho e Salvação, o Ministério Leandro Vaso, para que a gente possa levar a mensagem do Evangelho a muito mais pessoas. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso muito da sua ajuda. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Eu preciso que você me ajude. Me ajude. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dá o seu joinha, faz o comentário, deixa Deus te usar para que o Evangelho chegue a muitas pessoas para a glória de Deus. Que Deus continue te abençoando. A paz de Cristo. A paz de Cristo, que Deus vos abençoe de maneira rica e abundante. Eu sou o evangelista Leandro Vaso, pastor da Igreja Evangelho e Salvação, e eu tenho uma palavra do coração de Deus para a vida de vocês, que se encontra no livro de Salmos, capítulo de número 89, verso 14 ao 18, que diz assim: retidão e justiça são a base do teu trono. Amor e fidelidade vão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que aprendeu a clamar-te, que anda à luz da tua presença, ó Senhor. Em teu nome se alegrará o dia todo, na tua retidão se exaltará, pois tu és a sua glória e força, e pelo teu favor será exaltado o nosso poder. Certamente o Senhor é a nossa defesa, e o Santo de Israel, o nosso Rei. Quando eu olho para esse texto, meus amados irmãos, eu aprendo aqui algumas lições tremendas e poderosas a respeito do trono de Deus, a respeito de quem Deus é para o seu povo. E a primeira grande lição que eu aprendo aqui com esse texto, eu quero passar para vocês hoje, é que a base do trono de Deus é justiça. Olha o que diz lá o verso 14: retidão e justiça são a base do trono. O amor e fidelidade vão adiante do teu rosto. Retidão e justiça. Em outras traduções, significa justiça e juízo. Então, a primeira grande lição que eu aprendo com esse texto aqui é que a base do trono de Deus é justiça. E se a base do trono de Deus é justiça, Deus não aceita pecado e corrupção. Deus é um Deus santo. E a gente só consegue se relacionar com Deus se a gente se santifica, se a gente se consagra, se a gente renuncia o pecado, se a gente renuncia à vontade da nossa carne para fazer a vontade de Deus. Não tem como ter uma vida com Deus em pecado. Não tem como ter uma vida com Deus vivendo no pecado. Ou você se santifica, se consagra, renuncia o pecado todos os dias na tua vida e procura todos os dias viver uma vida santa e reta diante de Deus, e assim você vai crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Ou você vive em pecado e vive uma vida completamente longe, distante de Deus. Então não tem como ter uma vida com Deus em pecado. Não tem como andar com Deus, ser íntimo de Deus, ser próximo de Deus, crescer na graça e no conhecimento de Deus, vivendo uma vida pecaminosa e podre. Nós temos que nos consagrar. Nós temos que nos santificar. Nós temos que viver uma vida reta e santa diante de Deus. E aí a pergunta que eu faço para você hoje é o seguinte: como você tem vivido para Deus? Como você tem se relacionado com Deus? Você tem procurado se santificar, renunciar à tua carne, renunciar à vontade da sua carne para fazer a vontade de Deus? Ou você tem vivido a sua vida da sua maneira, do seu jeito? Como você tem vivido para Deus? Porque se você lutar contra o pecado todos os dias, se você negar a sua carne todos os dias, se você se consagrar, se santificar, você terá a bênção de Deus estendida sobre a tua vida. E a Bíblia diz que a bênção de Deus traz prosperidade e não traz consigo dores. Por quê? Porque ela leva toda a dor e todo o sofrimento embora.
Muitas pessoas têm vivido uma vida sofrível. Muitas pessoas têm vivido uma vida de muita dor e de muito sofrimento. E por quê? Porque vivem uma vida longe, distante de Deus. O fato de você ter Deus na sua vida não significa ausência de dor e de sofrimento, mas significa que você, no meio da dor e no meio do sofrimento, você está seguro, porque você está justamente confiando no Deus Todo-Poderoso. Então aquela dor, aquele sofrimento não abala você. Mas quando você passa por dor e sofrimento sem estar na presença de Deus, você fica completamente abalado, você fica completamente destruído e a sua vida vai acabando aos poucos. Então, o que eu quero falar para você é o seguinte: quando você tem Deus na sua vida, quando Deus é o cerne da sua vida, é o centro da sua vida, quando Deus é o seu amor maior, é aquele que todos os dias você presta reverência, quando Deus é tudo que você tem, e você se consagra, você se santifica, você renuncia o pecado por causa dele, por mais que venha dores e sofrimentos sobre a tua vida, porque todos nós passamos por isso na vida, essa dor e esse sofrimento não vai te abalar, não vai te destruir. Mas isso vai contribuir para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus e saia dessa situação mais forte e contando o testemunho de vitória que Deus vai te dar para edificar a fé de muitas pessoas que vão ouvir o teu testemunho. Então, meu amado irmão, muitas pessoas estão sendo destruídas pela dor e pelo sofrimento porque estão longe de Deus. Estão vendo a sua vida completamente por ralo abaixo, porque estão longe de Deus. Mas quando você vive na presença de Deus, você sempre está em segurança. Você nunca se sente sozinho. Você sempre tem paz para deitar a cabeça no travesseiro e dormir, porque você sabe que Deus está no controle de todas as coisas. E Ele está. Mas para que você se relacione com esse Deus, você tem que entender que a base do trono de Deus é justiça, que Deus não aceita o pecado, que Deus não aceita a corrupção, Deus não aceita que você viva uma vida pecaminosa e podre. Você tem que se consagrar, você tem que se santificar, você tem que renunciar à carne, você tem que renunciar à vontade da carne para fazer a vontade de Deus. E há algo aqui tremendo e poderoso que eu quero falar para você. Você só consegue saber qual é a vontade de Deus. Você só consegue entender qual é a vontade de Deus. Você só consegue praticar a vontade de Deus de maneira que você, a cada dia, lê as Escrituras Sagradas, reflete nas Escrituras Sagradas e Deus vai te dando o entendimento das Escrituras para que você possa praticar elas. Não tem como viver uma vida no centro da vontade de Deus. Não tem como fazer a vontade de Deus. Não tem como renunciar o pecado e a vontade da nossa carne se nós não estivermos ligados nas Escrituras Sagradas. Se a gente não tiver o conhecimento das Escrituras. Se a gente não tiver sempre uma leitura assídua da Palavra de Deus, uma reflexão assídua da Palavra de Deus. Quantos crentes hoje são apenas frequentadores de igreja, são apenas preenchedores de bancos, porque não vive um cristianismo verdadeiro. Tem preguiça de ler a Bíblia. E por não conhecer a Bíblia, por não conhecer as Escrituras, vive uma vida pecaminosa. São crentes, mas não são cristãos. São crentes que é crente, mas não são cristãos, porque não conhecem as Escrituras, não praticam as Escrituras e não podem viver uma vida de santidade, porque você não pode praticar aquilo que você não conhece. Então hoje Deus está falando para você, a base do meu trono é justiça. Eu não aceito o pecado, eu não aceito a corrupção. Para andar comigo tem que se consagrar, tem que se santificar, tem que renunciar à carne todos os dias. E para que você possa fazer isso, você tem que entender que a minha palavra tem que estar no teu coração. A minha palavra tem que estar no teu coração. O salmista falou
Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Deus tem que estar dentro do teu coração. E para que ela possa estar dentro do teu coração, você tem que ler a Bíblia. Você tem que refletir sobre a Bíblia, para que você possa aprender a Bíblia e praticar a Bíblia. E deixa eu falar uma coisa para você. Muito cuidado com muitos ensinos que dão por aí. Muito cuidado com muitos ensinos que são dados por aí, aonde não leva o homem a reconhecer que é pecador, aonde só se fala de prosperidade, só se fala de crescer, prosperar, e não fala de renúncia da carne, não fala de renúncia do pecado. Muito cuidado com muitos ensinos que estão dando por aí. O verdadeiro ensino bíblico é aquele ensino que vai fazer com que você reflita de como você tem se relacionado com Deus e de que a palavra de Deus é confrontadora, que te confronta todos os dias nos seus delitos e pecados para que você possa se arrepender e viver uma vida no centro da vontade de Deus. Então, aonde você entrar e a palavra estiver sendo pregada, muito cuidado com aquilo que você ouve. Porque aonde você entrar, a pessoa só vai falar de vitória, só vai falar de bênção, só vai falar de prosperidade e não vai confrontar você nos seus delitos e pecados através da palavra de Deus. Essa pessoa não está ensinando o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é onde você entra e é onde você é confrontado nos seus delitos e pecados para que você se arrependa e possa viver uma vida na presença de Deus, crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Então, muito cuidado com aquilo que você ouve. Se o ensino que estão te dando não é um ensino que leva você a ser constrangido pelos seus pecados, se arrepender dos seus pecados, saia desse lugar e vá para um lugar onde você é confrontado todos os dias nos seus delitos e pecados, para que você possa se arrepender e possa viver uma vida no centro da vontade de Deus. Então, não tem como se relacionar com Deus se você não renunciar à tua carne e não viver uma vida santa. E para viver uma vida santa, tem que ler a palavra, tem que refletir na palavra para que você possa praticar a palavra, porque a base do trono de Deus é justiça. Deus não aceita pecado e corrupção. Deus também não aceita nenhum tipo de injustiça. E aí eu quero falar algo para você aqui. Deus é um Deus que defende os seus. Deus é um Deus que protege os seus. Deus é um Deus que guarda os seus. E ele não tem culpado por inocente. Ele não aceita nenhum tipo de justiça. Ele não aceita que você seja uma pessoa que pratique injustiça com os outros, porque se você tem uma vida na presença de Deus, você não pode praticar injustiça com ninguém. E ele não aceita também que nenhuma injustiça prevaleça contra a tua vida. Então hoje, Deus está falando para você, eu sou o Deus que te guarda. Eu sou o Deus que protege você. Eu sou o Deus que ampara você. Eu sou o Deus que lanço por terra toda calúnia e toda fofoca que fizeram com o teu nome. Toda mentira que falaram ao teu respeito, eu sou o Deus que lanço por terra. Mas também não aceito que você faça algum tipo de justiça com alguém. Também não aceito que você calunie alguém, que você minta a respeito de alguém, que você faça fofoca com o nome de alguém. Eu também não aceito, diz o Senhor. Então Deus está falando para você que a base do trono dele é justiça, e se a base do trono dele é justiça, ele não aceita pecado, ele não aceita corrupção, ele não aceita nenhum tipo de injustiça. Ele não aceita que você seja injusto com as pessoas, ele não aceita que você pratique injustiça com as pessoas, como ele também não aceita nenhuma injustiça contra a tua vida. E se hoje você tem praticado injustiça com alguém, vá para o joelho e peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus porque você tem sido injusto. Peça perdão a Deus por toda calúnia, por toda mentira que você falou a respeito de alguém. Peça perdão a Deus por toda injustiça que você praticou com relação a uma pessoa. Peça perdão a Deus por toda perseguição que você fez com uma pessoa. Tudo que você tentou para prejudicar alguém. Peça perdão a Deus hoje, porque Deus não aceita injustiça. E se fizeram injustiça contra a tua vida, pode ter certeza, receba essa palavra para a tua vida agora. Deus te fará justiça. Se fizeram injustiça contra a tua vida, assim diz o Senhor para você, que nenhuma arma forjada contra ti prosperará.
E toda língua que se levantar em juízo contra ti, tu terás o poder de condenar. Deus não aceita nenhuma injustiça que você pratica, e Deus não aceita nenhuma injustiça que praticam contra você. A Bíblia diz: quem tentará acusação contra o escolhido de Deus, se é Deus quem o justifica, é Deus que justifica você. E Ele vai te justificar. Ele vai te justificar diante de todos aqueles que se levantaram contra a tua vida, praticando justiça contra você, diante de todos aqueles que ouviram injustiças ao teu respeito. Deus te fará justiça diante de todas essas pessoas. Deus vai te justificar diante de todas essas pessoas. Você não precisa correr atrás de justiça. É Deus que vai fazer justiça ao teu favor. É Deus que vai inverter a situação. É Deus que vai lançar por terra toda a fofoca, toda a mentira, toda a calúnia, toda a perseguição contra a tua vida. É Deus que fará justiça ao teu favor. Você não precisa correr atrás de justiça. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer, porque Ele é um Deus justo. Ele não aceita que a gente pratique injustiça. Ele não aceita que nenhuma injustiça prevaleça contra a nossa vida. Então, em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra. Não pratique injustiça contra ninguém. E toda injustiça que levantaram, que veio contra a tua vida, que fizeram contra a tua vida, o Senhor te fará justiça. Ele vai lançar por terra toda injustiça que fizeram contra a tua vida e vai te justificar diante de todos aqueles que se levantaram contra você e diante de todos aqueles que ouviram e que souberam de injustiças com relação à tua vida. Em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra agora, porque Deus está hoje trazendo essa palavra para a tua vida para que você saiba que Ele é um Deus santo, que Ele é um Deus puro, que Ele é um Deus justo. Ele não aceita nenhum tipo de injustiça. Ele não aceita que a gente pratique injustiça e não aceita que nenhuma injustiça prevaleça contra as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra. A segunda grande lição que eu aprendo com esse texto é que a base do trono de Deus é juízo. Deus condena o pecador por causa dos seus pecados. Deus é juízo. Ele é justiça, mas Ele também é juízo. Ele condena o pecador por causa dos seus pecados. Eu vejo muita gente pecar e falar assim: ah, isso foi o diabo. Realmente, o diabo influenciou. Realmente, o diabo tentou. Mas quem caiu na tentação foi você. Quem pecou foi você. Quem quis pecar foi você. Deus é um Deus tão justo que Ele lança o pecador no inferno. Porque se a culpa só fosse do diabo, era só prender Satanás. Mas a culpa do pecado é nossa. Por mais que o diabo nos tente a pecar, quem decidiu pecar fomos nós. E se permanecermos no pecado e no erro, seremos condenados como qualquer outro pecador. Porque Deus é justo. Ele não tem culpado por inocente. Ele é um Deus que traz juízo sobre o seu povo. Todas as vezes que Israel fez o que era mal perante o Senhor, Deus levantou um povo para punir Israel. Deus levantou Nabucodonosor para punir Judá e Jerusalém. Deus levantou os midianitas para punir Israel. Deus sempre levantou um povo para punir o seu povo por causa dos seus pecados. Porque Deus é justo. E Ele traz juízo sobre o seu povo. Ele traz juízo sobre o seu povo. Quantos povos dominaram Israel por um tempo por causa que Israel fez o que era mal perante o Senhor? Pecado tem consequência. Consequências gravíssimas. Consequências destruidoras. Consequências que levam à morte. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então o salário do pecado é a morte. É a morte espiritual, destruindo a nossa relação com Deus e nos afastando de Deus. É a morte física, que o pecado gera morte física.
Então Deus hoje está falando para você, a base do meu trono também é juízo. Tome cuidado para não cair no meu juízo. Tome cuidado para que o meu juízo não venha sobre você. E para que o meu juízo não venha sobre a tua vida, arrependa-se hoje. Arrependa-se agora. Arrependa-se nessa hora dos seus pecados. Arrependa-se agora dos seus delitos e pecados. Nesse momento, arrependa-se. Porque se você não se arrepender, se você continuar vivendo essa vida pecaminosa e podre, essa vida longe, distante de Deus, essa vida que não agrada a Deus, que não faz a vontade de Deus, se você continuar nessa vida, o juízo de Deus virá sobre a tua vida. E vai ser tarde demais para você. Mas ainda dá tempo de você se arrepender. Ainda dá tempo de você colocar o teu joelho no chão, a tua boca no pó, e com lágrima nos olhos, coração rasgado na presença de Deus, pedir a Deus perdão pelos seus pecados. Pedir a Deus perdão pelos seus erros. Pedir a Deus perdão pelas suas falhas. E pedir a ajuda de Deus que te ajude a viver uma vida santa. Que te ajude a viver uma vida reta. Que te ajude a negar a sua carne, negar o pecado e viver uma vida que agrada a Deus. O trono de Deus é juízo. E Deus não poupa o juízo sobre o seu povo. Deus não poupa. Uma vez, Israel clamou ao Senhor. E Deus falou, eu não vou livrar vocês. Porque vocês continuam se prostituindo com Baal. Vocês continuam se prostituindo com deuses feitos por mãos humanas. E aí Israel chegou ao entendimento que tinha que fazer uma limpeza no meio do povo. E sabe o que eles fazem? Eles tiram os deuses estranhos do meio do povo, jogam fora. E quando Deus vê que eles fazem uma limpeza, aí a misericórdia de Deus vem sobre a vida deles. E Deus levanta alguém para livrar eles. E aí é o que eu quero falar para você agora, nesse exato momento. Olha para dentro de você. Faça uma introspecção. E hoje arranca todo o ídolo que existe dentro de você. Olhe para dentro de você, faça uma introspecção. E veja tudo aquilo que está dentro de você, dentro do seu coração, que está na sua mente, que desagrada a Deus, que desabona a sua conduta perante Deus. E peça perdão hoje. Faça uma varredura hoje no teu coração. Faça uma varredura hoje na tua mente. Faça uma varredura hoje na tua vida. Faça como Israel fez, que pegou todos os Baalins, pegou todos os deuses estranhos e jogou fora. E Deus então teve misericórdia de Israel. Deus terá misericórdia de você se hoje você olhar para dentro de você, reconhecer teus erros, tuas falhas, teus pecados. E se hoje você olhando dentro de você, você for pedindo perdão a Deus por todos os seus erros, por todas as suas falhas, por todos os seus pecados, e for hoje fazendo uma limpeza dentro de você, dizendo, eu nego isso, Senhor, na minha vida. Eu renego isso na minha vida. Eu renego isso na minha vida. Me perdoa, Senhor, por isso. Senhor, isso não faz mais parte da minha vida. Isso não faz mais parte de mim. Quais são os seus ídolos? Quais são os seus erros? Quais são os seus pecados? Aqueles que habitam dentro de você, que estão escondidos nos porões do teu coração. Hoje abra esses porões e com humildade reconheça os teus erros, as tuas falhas e coloca tudo isso hoje para longe de você, pedindo perdão a Deus por tudo isso, renegando tudo isso no nome de Jesus e dizendo, Senhor, faz uma limpeza no meu coração, faz uma limpeza na minha mente, faz uma limpeza, Senhor, no meu interior. Me lava com teu sangue, Senhor. Me purifica com teu sangue. Porque eu quero viver em santidade diante de ti. Porque eu sei, Senhor, que a base do teu trono também é juízo. E eu quero, Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua salvação. Então, em nome do Senhor Jesus, faça isso hoje. A terceira grande lição que aprendemos com esse texto é que a misericórdia vai diante do rosto de Deus. Deus é misericordioso com o seu povo. Ah, de nós, irmãos, se não fosse a misericórdia de Deus.
As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos pelo fogo. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Novas são a cada manhã. Ai de nós, irmãos, se não fosse a misericórdia de Deus. Sabe por que ainda estamos aqui nessa terra? Por causa da misericórdia de Deus. Porque é a causa de não sermos consumidos pelo fogo. Porque miseráveis e pecadores que somos, o que nós merecemos é o fogo eterno. É o lago de fogo, o enxofre, é a condenação eterna. E se nós não temos isso agora, nesse momento, é pura bondade, graça e misericórdia de Deus. Então hoje Deus está falando, a minha misericórdia te alcançou. Mas é necessário que você se arrependa. É necessário que você confesse os seus pecados. É necessário que você deixe de praticar o pecado. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança do Senhor a misericórdia. Não é apenas confessar, tem que deixar, tem que abandonar, tem que abrir mão do pecado. Então Deus está falando para você hoje, se hoje você confessar os teus pecados, se hoje você abandonar os teus pecados, você será alvo do meu poder na tua vida, da minha presença na tua vida, da minha bênção na tua vida, porque a minha misericórdia já te alcançou. E você só não é consumido pelo fogo agora, porque eu tenho misericórdia sobre a tua vida. Mas haverá um tempo que eu vou retirar a minha misericórdia, e o meu juízo vai vir sobre você. Mas para que isso não aconteça, arrependa-se agora dos seus pecados, confesse os teus pecados e deixe os teus pecados. E peça a ajuda de Deus para viver uma vida santa e reta diante do Deus Todo-Poderoso. A quarta grande lição que aprendemos com esse texto é: a verdade vai diante do rosto de Deus. Deus não aceita mentira. Tem gente vivendo vida dupla. Tem gente vivendo vida hipócrita. Tem gente vivendo vida mentirosa. Na frente se faz de santo, se faz de um homem polido diante de Deus, mas no secreto faz coisas horríveis e terríveis que Deus abomina. Deus não aceita mentira. Deus não aceita hipocrisia. E quantos hoje dentro do povo de Deus, que são chamados povo de Deus, são hipócritas, são mentirosos, é joio no meio do trigo. Pode até parecer com trigo, mas não é trigo, é joio. Quanto joio existe hoje no meio do trigo? Mas o joio, o lugar dele é o fogo. Então hoje Deus está falando, eu não aceito hipocrisia, eu não aceito mentira, eu não aceito falsidade, eu não aceito você viver essa vida dupla. Essa vida que você é uma pessoa dentro da igreja e é outra pessoa completamente fora da igreja. Dentro da igreja você se faz de santo. Dentro da igreja você quer estar envolvido com o ministério. Fora da igreja você está na fornicação, você está na prostituição, no adultério, você está praticando coisas ilícitas, você está no meio da corrupção. Deus não aceita isso. Para com essa vida dupla. Porque o teu lugar é o fogo eterno, é o lago de fogo e enxofre se você permanecer assim. O que Deus hoje está dizendo para você é: eu ainda estou te dando oportunidade de você se arrepender, de você confessar os teus pecados e viver uma vida verdadeira diante de mim, de santidade e retidão. Porque se você continuar achando que está tudo bem do jeito que está, você vivendo essa vida podre, essa vida dupla, essa vida falsa, essa vida hipócrita, essa vida que você é uma pessoa dentro da igreja, uma pessoa completamente fora, diferente, fora da igreja, enquanto você permanecer assim, você está fadado à condenação eterna, ao lago de fogo e enxofre, porque Deus também é juízo, e o juízo de Deus virá sobre você. Então arrependa-se. Arrependa-se agora. Arrependa-se nessa hora. Porque Deus não aceita mentira. Deus não aceita hipocrisia. Deus não aceita vida dupla. Deus quer uma vida só. O mesmo homem que é dentro da igreja tem que ser o mesmo homem dentro de casa.
tem que ser o mesmo homem na rua, a mesma mulher dentro da igreja, tem que ser a mesma mulher dentro de casa, a mesma mulher na rua. É vida santa, é vida reta, é vida separada para Deus, é vida que procura fazer a vontade de Deus, é vida que não aceita o pecado e luta todos os dias contra o pecado para fazer a vontade de Deus. A verdade de Deus é a sua palavra que confronta o pecador e o liberta. Tem que ter amor por essa palavra. Tem que ter amor por essa palavra. A Bíblia diz, muita paz tem os que amam a tua lei. Sabe por quê? Porque aquele que pratica a palavra de Deus tem fé. E aquele que tem fé em Deus, fé na palavra de Deus e pratica a palavra de Deus, tem paz. Porque você sabe que a sua vida está no centro da vontade de Deus. Por isso você tem paz. E os problemas vão vir. E as dificuldades vão vir. E as tribulações vão vir. Mas não vão te derrubar, não vão te abalar. E em todas essas coisas, você vai ser mais que vencedor. Em todas as lutas, problemas, dificuldades, perseguições, o que for, em todas essas coisas, você vai crescer na graça e no conhecimento de Deus, vai sair dessa situação cada vez mais forte e vitorioso para a glória de Deus. Então, meu amado irmão, a palavra de Deus, muita paz tem os que amam a lei de Deus, os que amam a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, quando ele lê, quando ele pratica, ele não fica desanimado, porque a palavra de Deus gera fé no coração dele. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Quando você ouve a palavra, essa palavra gera fé no teu coração, e essa fé no teu coração gera esperança. E essa esperança te faz ver um futuro glorioso diante de Deus. Porque quando você está incrédulo, você não consegue enxergar um futuro. É por isso que muitas pessoas caem em depressão. Toda pessoa deprimida, toda pessoa incrédula, deprimida, ela vive uma vida profunda de tristeza porque ela não consegue enxergar um futuro. Ela só consegue enxergar os problemas. Ela só consegue enxergar as lutas. Ela só consegue enxergar as dificuldades. E por isso ela cai numa profunda tristeza e depressão. Mas quando você tem fé no teu coração, você tem esperança. E essa esperança te faz ver um futuro. Essa esperança faz com que você tenha vontade de acordar no outro dia e lutar por mais um dia e saber que Deus está no controle e Ele está na tua frente te abençoando, te dando vitória. Então, meu amado irmão, a palavra de Deus é a verdade que gera fé no nosso coração e essa fé gera esperança para um futuro melhor, para uma vida melhor. A palavra de Deus, ela é confrontadora, ela gera fé no nosso coração e ela nos confronta todos os dias a respeito do nosso pecado. E é por isso que nós, quando lemos a palavra e procuramos praticar a palavra, nós nos libertamos do pecado, nós abandonamos o pecado, porque todos os dias somos confrontados pela palavra a respeito do nosso pecado. E todos os dias estamos abandonando o pecado, todos os dias estamos lutando contra o pecado, todos os dias estamos dizendo não ao pecado, porque a palavra de Deus todos os dias está nos confrontando e nos levando para perto de Deus e nos distanciando do pecado. Então, a palavra de Deus é a verdade confrontadora que liberta o pecador, que gera fé no nosso coração e nos faz ver esperança de um futuro melhor. A fé que a palavra de Deus gera no teu coração, recebe aí, em nome de Jesus. A fé que a palavra de Deus gera no teu coração te arranca dessa tristeza, te arranca dessa angústia, te arranca dessa depressão, te arranca dessa crise de ansiedade e te faz ter esperança pelo futuro melhor, um futuro bem melhor que Deus tem preparado para você. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Quinta lição que aprendemos com esse texto é: o povo do Senhor andará na luz da face do Senhor. A palavra do Senhor é a luz que faz o povo de Deus andar em obediência a Cristo. É a palavra. É a palavra de Deus. É o ler, é o meditar, é o praticar a palavra de Deus que faz você andar em obediência a Cristo, em obediência a Deus e crescer na graça e no conhecimento de Deus. Sexto, o povo do Senhor se alegrará todo dia no nome do Senhor.
Sabe o que significa? Haverá fartura de alegrias para o povo de Deus, todos os dias. Quando você pratica a palavra, quando você vive uma vida de prática da palavra de Deus, todos os dias uma alegria nova vai bater a porta do teu coração, porque todos os dias Deus vai te dar uma esperança nova. Todos os dias Deus vai te dar uma visão nova de futuro que Ele tem preparado para você. E todos os dias isso vai gerar uma alegria muito grande no teu coração. E a partir do momento que as coisas não somente vão sendo reveladas para você, mas acontecendo na tua vida, você vai vivendo esse período de experiência sobrenatural com Deus, de ter a revelação e de tomar posse daquilo que Deus preparou para a tua vida. Então, todos os dias, uma alegria nova vai batendo a porta do teu coração, à medida que Deus te dá uma visão maior a respeito do que Ele tem para a tua vida, e à medida que as coisas vão acontecendo e as promessas de Deus vão se cumprindo na tua vida, todos os dias uma alegria nova vai batendo a porta do teu coração, meu irmão. Então, viva uma vida de obediência à palavra. Viva uma vida de santidade, de retidão. Tenha fé na palavra de Deus. Pratique a palavra do Senhor. E haverá fartura de alegrias para a tua vida. Haverá fartura de alegria para o teu ser. Todos os dias Deus vai te dar uma revelação nova. Todos os dias Deus vai fazer que algo novo que Ele tem preparado para a tua vida se cumpra. Todos os dias uma alegria nova vai bater a porta do teu coração e a tristeza nunca mais vai tomar conta de você. A tristeza nunca mais vai enraizar em você, porque aquele que está em Cristo tem fartura de alegrias, tem plenitude de alegrias. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Cristo é a libertação da depressão. Cristo é a libertação da crise de ansiedade. Cristo é a libertação da angústia. Deseja esse Cristo. Busque por esse Cristo Todo-Poderoso. Anseie por esse Cristo Todo-Poderoso. Se prostra diante dele e diga: Senhor, que não viva mais eu, mas o Senhor viva em mim. Eu quero a tua vida em mim. E você terá o poder de Deus na tua vida. Terá a presença de Cristo na tua vida, te libertando de toda depressão, de toda crise de ansiedade e te dando uma alegria nova todos os dias da tua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Sétimo, o povo do Senhor se exaltará na justiça de Deus. O povo do Senhor confia apenas na justiça de Deus. Sabe o que significa? A tua esperança nunca mais vai estar no homem. Porque a Bíblia diz: maldito o homem confia no homem, faz do braço de carne a sua própria esperança. A sua esperança nunca mais estará no homem. Quantas pessoas fazem coisas se baseando em alguém que ele conhece, que, entre aspas, é poderoso e pode ajudar ele? Quando a tua fé está totalmente focada em Cristo, você não deposita a tua confiança em nenhum homem. Por mais que pessoas, entre aspas, poderosas, venham bater nas tuas costas e te oferecer ajuda, a tua confiança sempre vai estar apenas no Senhor. Porque maldito o homem confia no homem. O homem nos decepciona. O homem diz que vai fazer e não faz. O homem diz que vai te ajudar e não te ajuda. Chega na hora que você precisa, ele desaparece. Mas Deus sempre está do teu lado. Deus nunca te abandona. Deus nunca vira as costas para você. Toda ajuda que você precisar de Deus, se a sua fé estiver focada apenas nele, se a sua confiança estiver apenas nele, bem-aventurado o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Se a sua fé estiver apenas em Deus, apenas em Cristo, pode ter certeza, você jamais vai se decepcionar. Você jamais vai se decepcionar. Você jamais vai se decepcionar, porque Cristo não decepciona ninguém. O homem, sim, o homem que te oferece ajuda, o homem que oferece coisas para você, chega na hora ele pula fora, chega na hora ele não te ajuda, chega na hora ele dá uma desculpa, mas Deus sempre está do teu lado. Deus sempre te ajuda. Deus nunca te abandona. Deus nunca falha com você. Deus nunca falha com você. Deus nunca falha contigo. Receba essa palavra para a tua vida em nome de Jesus.
Aleluia, louvado seja Deus. Oitavo, o Senhor é a defesa do seu povo, o Senhor protege o seu povo contra todo o mal. Podem ameaçar a tua vida, podem ameaçar a tua casa, podem ameaçar a tua família. O Senhor te protege, o Senhor te guarda, o Senhor te blinda, o Senhor livra você, livra a sua casa, livra a sua família de todo o mal. Nenhum mal te sucederá, diz o Senhor, nem praga alguma chegará à tua tenda, a tua casa e a tua família. O Senhor estará guardando você, a tua casa e a tua família de todo o mal que possam tramar, de todo o mal que possam tentar contra você, contra a tua casa e contra a tua família. O Senhor te protege. Então não temas as ameaças, não temas perseguições, não temas os homens se levantando contra a tua vida. Todos que se levantarem contra a tua vida, contra a tua casa e contra a tua família, tropeçarão e cairão, e você sempre estará de pé, porque o Senhor protege você. A sua casa sempre estará de pé, porque o Senhor protege a sua casa. A sua família sempre estará de pé, porque o Senhor protege a sua família. Você, a sua casa e a sua família estão guardados por Deus. Então não temas as perseguições, as ameaças, não temas o que o homem tenta contra você. Deus é contigo, jamais te abandona, está na tua frente e vai lançar por terra todo o mal que se levantar contra a tua vida, contra a tua casa e contra a tua família. Em nome de Jesus, receba essa palavra. E para a gente terminar, o Senhor é o rei do seu povo. O Senhor é o que governa o povo. O Senhor é o que diz as normas. O Senhor é o que diz as regras. O Senhor é o que diz os princípios. O Senhor é o que diz os valores. Então, se você tem Deus como teu rei, se você tem Jesus como teu rei, como teu Senhor e como teu Salvador, siga as normas, siga as regras, siga os princípios e valores. E toda norma, toda regra, todo princípio e valor do Senhor está aqui, na palavra de Deus, na palavra de Deus, na palavra de Deus. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Eu quero aqui terminar essa palavra dizendo para você que a base do trono de Deus, a base desse Deus todo-poderoso é justiça e juízo. Deus não aceita pecado e corrupção. Deus não aceita injustiça. Deus é um Deus de juízo que condena o pecador. Então, em nome do Senhor Jesus, viva para Deus, viva para a glória de Deus, viva para a glória de Cristo. Examine a Escritura, leia as Escrituras, pratique as Escrituras, creia nas Escrituras e Deus fará de você um exemplo na face dessa terra de uma pessoa que tem a glória de Deus na sua vida, que tem a unção de Deus na sua vida, que tem o poder de Deus na sua vida, que tem a bênção do Senhor sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Quer ter a bênção de Deus? Quer ter uma família abençoada? Quer ter a sua casa abençoada? Quer ter uma vida abençoada? Entenda, a base do trono de Deus é justiça e juízo. E só anda com Deus quem anda em justiça. Porque quem anda em injustiça terá o juízo de Deus. Mas quem anda em justiça terá a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Eu quero terminar essa mensagem orando o Pai Nosso com você. E depois eu quero fazer uma oração sobre a tua vida, amém? Então feche os olhos agora, vamos orar o Pai Nosso. Coloque a palma da sua mão para cima e ore o Pai Nosso comigo. Diga assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Ainda com seus olhos fechados, sua cabeça curvada, receba a sua oração. Senhor, a tua palavra diz que a base do teu trono é justiça e juízo. Que possamos, ó Pai, andar em justiça. E que teu juízo não venha sobre nós. Porque possamos, Senhor, estar sempre andando em justiça diante de Ti. Nos ajuda, Senhor, a andar em justiça diante de Ti. Nos ajuda, Senhor, a negar a nossa carne, a abrir mão da vontade da nossa carne. Nos ajuda, Senhor, a dizer não ao pecado e a viver uma vida santa, reta e justa diante do Senhor. Nos ajuda, porque precisamos da Tua ajuda.
Assim, Senhor, nós oramos, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor possa, Senhor, nos ajudar. Que o Senhor possa ajudar cada pessoa que, ó Pai, assistiu essa mensagem a viver uma vida justa diante de Ti e ter a bênção do Senhor sobre a sua vida. Eu abençoo, ó Pai, cada um, Senhor, que ficou comigo até o final dessa mensagem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Você que nessa hora foi tocado por essa mensagem, foi tocado por essa palavra e deseja confessar Cristo como teu Senhor e Salvador. Eu vou fazer uma oração agora, que é a oração de confissão. Você vai repetir essa oração e depois que a gente falar amém, eu vou fazer uma oração específica pela tua vida. Então eu faço esse apelo para você que nunca confessou Cristo como teu Senhor e Salvador e deseja confessar Cristo agora como teu Senhor e Salvador, e para você que está afastado dos caminhos do Senhor, está afastado de Cristo, você se afastou de Cristo e quer voltar para Jesus. Faça essa oração agora, faça essa oração nessa hora, confessando Cristo como teu Senhor e Salvador, e depois receba a oração que eu vou fazer pela tua vida, amém? Feche seus olhos agora, curva a sua cabeça e repita essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, neste momento eu reconheço, Jesus, que sou um miserável, que sou pecador. Por isso, Jesus, eu te peço perdão por todo pensamento, ato ou palavra que pequei, que errei diante de ti. Me perdoa. Nesse momento, Senhor, eu confesso, tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador. Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda, Jesus, a viver uma vida santa, reta e justa diante de ti. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Senhor, eu quero abençoar cada vida que fez essa oração de confissão. Senhor, ajude cada pessoa a viver uma vida santa, reta diante do Senhor, uma vida justa diante de ti, porque a base do teu trono é justiça e juízo. Que o Senhor possa abençoar cada um, que o Senhor possa afirmar cada um, Pai, na tua palavra, e que o Senhor possa conduzir cada um, Senhor, em justiça, crescendo a cada dia na tua graça e no teu conhecimento. Eu abençoo cada vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus. Mais um culto de adoração a Deus, de gratidão. E nesse espírito, nós viemos aqui nos derramar diante do Senhor, derramar o nosso ser, a nossa alma, derramar tudo que nós somos perante o Senhor, pois só Ele é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! Glória a Deus! Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grata, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia! Só o Senhor é Deus na nossa vida. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir teu toque.
Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grata, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grata, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grata, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia! Senhor, nós te engrandecemos, nos derramamos na tua presença, Senhor. Glorificamos o teu santo nome, Senhor Deus. Em uníssono, Senhor, como igreja de Cristo, como eclésia, Senhor, nós te pedimos perdão por todos os nossos pecados, por pensamentos, palavras, atos, atitudes, e dizemos, Senhor Deus, que o teu sangue nos lavou e nos purificou de toda injustiça, e o Senhor, nosso advogado, se apresenta no tribunal diante do Senhor Jesus Cristo, nosso advogado, o justo, nos defende, o Senhor Deus, justo juiz, nos santifica, nos renova, nos aviva, nos liberta. E eu profetizo nessa hora um grande avivamento que está vindo sobre o Brasil, um grande avivamento, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor, eu te agradeço, Pai, porque eu vejo o teu mover, eu reconheço, Senhor, em todos os nossos caminhos, eu reconheço a tua mão bendita, Pai, e eu vejo esse mover acontecendo, Senhor. Eu vejo o Senhor trazendo vida em abundância, trazendo avivamento para a nossa terra, para a nossa nação e para as igrejas, para o teu povo. Aviva, Senhor, a nossa terra. Aviva, Senhor, a tua obra no recorrer dos dias, dos meses, dos anos, mas que seja breve, Senhor, porque o teu povo carece, Senhor, teu povo carece desse avivamento, e o Senhor já está movendo e agindo. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Eu quero agora orar com você que tem um pedido de oração, você que precisa muito de que se levante um clamor pela tua vida, pela tua família, pelas tuas causas. Nós aqui da Igreja Evangelho e Salvação, nós estamos imbuídos pelo Espírito Santo de Deus a orar por você, a clamar por você, a levantar um clamor pela tua vida. Então, nesse momento, você que tem um pedido de oração, você que precisa de uma porta de emprego, você que precisa de uma promoção, você que precisa de cura, eu não sei qual é a tua luta, restauração de família, restauração de casamento, eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é a tua prova, eu não sei qual é o teu problema, mas eu sei que Deus sabe. E eu vou orar por você, eu vou clamar por você. Nós aqui da Igreja Evangelho e Salvação vamos clamar pela tua vida agora. Então, nesse momento, eu te convido a fechar seus olhos mais uma vez, a curvar a sua cabeça, a colocar a palma da sua mão para cima. Enquanto eu estiver orando pela tua vida, você também pode orar aí onde você estiver. Você também pode clamar aí, aonde você estiver. Receba essa oração agora. Senhor, eu quero clamar por cada vida, meu Pai. Cada vida que está sofrendo. Cada vida, Senhor, meu Deus, meu Pai, que está vivendo um momento turbulento na sua vida. Senhor, tem misericórdia dessas pessoas. Que a tua bondade, que a tua misericórdia, que a tua graça os alcance. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, repreende todo o mal que se levantou contra essas vidas. Todo o mal que se levantou para destruir, para acabar, para aniquilar, lança por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, quantas pessoas, meu Pai, com problemas emocionais graves,
depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, meu Pai, angústia, dor na alma. Liberta todas essas pessoas agora, meu Pai. Deus amado, quantas pessoas, ó Pai, com doenças físicas, meu Pai, gravíssimas, no coração, no pulmão, nos olhos, na bexiga, no útero, nas trompas de Falópio, meu Pai, nos ossos, Senhor, meu Deus, meu Pai, no sangue, nas veias, nas artérias, Senhor, na cabeça, meu Pai, no cérebro, Senhor, meu Deus, meu Pai, na pele, aonde existir uma enfermidade, liberta essas pessoas agora. Cura essas pessoas nessa hora para a tua glória. Pai amado, quantas pessoas, Senhor, nesse momento, com o casamento destruído, restaura os casamentos. Quantas pessoas agora, nesse momento, meu Pai, com as famílias destruídas, restaura as famílias, meu Pai. Quantas pessoas desempregadas, meu Pai, nesse momento, abre as portas para que essas pessoas tenham empregos, tenham vida digna e vida honrada. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, quantas pessoas agora, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Bendito Santo, com os ministérios acabados e destruídos. Senhor, desemboca o vaso, meu Pai, enche esse vaso de azeite, traz de volta esse vaso, ó Pai, Deus amado, para o campo missionário, para o campo das missões, meu Pai, levanta esse vaso para fazer a tua obra, renova a tua unção na vida dessas pessoas. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Deus Bendito e Santo, quantas pessoas com causa na justiça, meu Pai, sendo injustiçados, Senhor, por esse sistema corrupto que existe, ó Pai, nesse mundo. Senhor, faz justiça, Senhor. E, Senhor, que a causa dessas pessoas possa, Senhor, vir a favor delas, de todos aqueles que estão sendo injustiçados. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Deus Bendito e Santo, restaura a saúde física, restaura a saúde emocional, restaura os casamentos, restaura as famílias, meu Pai. Senhor, abençoa, Pai, as pessoas nos seus empregos, Senhor. Abre as portas de emprego, dá promoção, Senhor, para as pessoas, ó Pai, que estão já há bastante tempo, ó Pai, e nunca sai do mesmo lugar que está no emprego, que essas pessoas possam ser promovidas, ganhar mais. Deus amado, abençoa, Pai, os empresários, abençoa as empresas que geram emprego, que geram renda, Senhor, que fazem a economia, Senhor, girar. Abençoa os empresários, meu Pai. Dá um coração, Senhor, meu Deus, meu Pai, de compaixão para os empresários, que eles possam, Senhor, abençoar os seus funcionários, que eles possam ser abençoados e que eles possam abençoar seus funcionários. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, são tantas lutas, meu Pai, que as pessoas têm, são tantos problemas, são tantas dificuldades. Contempla cada luta, contempla cada dificuldade, contempla cada problema agora, meu Pai, dá vitória, desfaz todo o mal. Eu abençoo cada vida agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meu amado irmão, nesse momento eu quero convidar você que ficou conosco até agora a compartilhar o canal Igreja Evangelho e Salvação com o máximo de pessoas que você pode, a compartilhar esse vídeo que você acabou de assistir com o máximo de pessoas que você pode. Se inscreve no canal da Igreja Evangelho e Salvação, dá o seu joinha no vídeo, faz um comentário nos vídeos e compartilhe os vídeos com o máximo de pessoas que você pode, compartilhe o canal com o máximo de pessoas que você pode, porque fazendo assim a plataforma do YouTube vai entender que as pessoas têm interesse pelos vídeos, têm interesse pelo canal e vai distribuir o vídeo para muito mais, os vídeos para muito mais pessoas e muito mais pessoas serão alcançadas pelo Evangelho, pelo genuíno Evangelho de Cristo. Se você fizer uma análise do nosso conteúdo aqui, você vai ver que nós não estamos aqui pregando mensagens para agradar pessoas, estamos aqui pregando o Evangelho puro e simples de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você é enganjado na causa do Evangelho, como eu estou enganjado, eu peço a sua ajuda, porque ninguém faz a obra de Deus sozinho, eu preciso muito da sua ajuda. Então me ajude compartilhando o canal, compartilhando os vídeos, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber todas as notificações, fazendo comentário aí nos vídeos, como Deus tem abençoado a tua vida através dessas mensagens, porque fazendo assim, os vídeos serão distribuídos para muitas pessoas e muitas pessoas serão alcançadas pelo poder do Evangelho, porque o YouTube vai entender que aquelas pessoas que assistem o vídeo têm interesse pelo vídeo e vai ajudar a distribuir para muito mais pessoas. Agora nós vamos orar para terminar o culto. Eu vou fazer uma oração agradecendo a Deus pelo culto, depois darei a bênção apostólica para o término do culto. Amém? Então feche seus olhos agora, curva a sua cabeça e receba essa oração. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, por este culto. Nós te agradecemos, Senhor, meu Deus, meu Pai, por esta reunião cultica. Sentimos fortemente a tua presença hoje nesse lugar. Muito obrigado por isso. Senhor, nesse momento, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelos louvores, pelas orações, pela palavra, por tudo que o Senhor se manifestou aqui, nós te agradecemos, meu Pai. E nesse momento, Senhor, nós encerramos este culto,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com os nossos corações extremamente agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Receba a bênção apostólica da parte de Deus. Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a doce consolação do Espírito Santo, seja sobre as vossas vidas até a volta de Cristo. Quem recebe, diga amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Que Deus continue te abençoando rica e abundantemente. Até o próximo culto, querendo Deus.